Fala, amante do idioma! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar o tempo que leva para a pessoa aprender a falar um idioma, né? A compreender, a dominar as habilidades, né? De uma maneira fluente. Então, quanto tempo leva para a pessoa ter esse domínio? Você sabe quanto tempo leva? Bom, se você não sabe, fica até o final desse vídeo para você poder entender como é que funciona o cálculo para você poder falar um idioma, né, de uma maneira avançada, né, fluente e tal, dominando as habilidades. Mas para a gente poder entender, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito no canal. É muito importante que você se inscreva, ative as notificações aí no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui semanalmente, ok? Então vamos lá. Como é que funciona a questão do aprendizado de línguas estrangeiras, especificamente do inglês? Quanto tempo leva? Eu preciso de quanto tempo? Bom, para explicar isso, primeiramente eu tenho que dizer a você o seguinte, que todo mundo que fala fluente, todo mundo que estuda e está no nível avançado e tem um nível muito bom de comunicação, todas essas pessoas, se você for perguntar a ela quanto tempo ela levou para poder falar o idioma, ela não vai lhe dar um cálculo exato. Porque ninguém, quando está aprendendo o idioma, que gosta, que quer aprender, que precisa dominar, não fica preocupado com isso, né? Então, você não sabe o dia, por exemplo, eu não sei quando foi que eu estava falando inglês fluente. Eu sei assim uma estimativa, mas não tem aquela coisa, uma data específica, não. Dia 19 de novembro de 1900 e lá vai bolinha, eu estava falando fluente em inglês, eu conseguia nessa data, eu já estava falando. Não existe isso, né? Você não tem. A gente tem uma estimativa. A estimativa é calculado baseado em familiaridade do idioma, né? Que são os fatores que existem. O que é familiaridade entre os idiomas? Por exemplo, as línguas latinas, elas têm familiaridades. Então, ou seja, geralmente a estrutura segue o mesmo padrão, a ordem das palavras segue o mesmo padrão. Existem alguns cognatos, né, que são aquelas palavras que são semelhantes, porém elas são pronunciadas em outro idioma, muitas vezes de uma forma um pouco diferente. Então, isso é familiaridade, é a ordenação da estrutura. Então, isso também ajuda e facilita muito a questão dos sons, né? Essa coisa dos sons do idioma. Existem idiomas como no caso do inglês mesmo, existem alguns sons que a gente não produz na nossa língua portuguesa. Então, isso também é um nível de dificuldade que acaba criando. É uma familiaridade que o idioma tem com um e com o outro. Mas no aspecto, por exemplo, de estrutura, algumas coisas do inglês para o português muda. Tem coisa que é ao contrário, entende? Então, são essas coisinhas assim que leva em consideração. E tem idioma que é muito pior mesmo, que você tem um grau de dificuldade muito maior com a grafia, né, que é a escrita, o alfabeto, a estrutura. Então, isso de fato, levando em consideração isso tudo, vai variar bastante. Claro que quando você não tem um idioma que ele não é familiar com o seu, isso cria um pouco de dificuldade. Mas, em regra, a estimativa especificamente do inglês, levando em consideração tudo isso, é cerca de 1.200 horas de estudo. São horas de estudo, não é tempo. Porque as pessoas focam muito de quantos meses leva para poder aprender idioma, quantos anos leva, inglês em 3 meses, inglês em 6 meses, por aí vai, né? A gente tem muito anúncio com essas propagandas aí. Só que eu defendo muito essa ideia de horas, porque são horas de estudo. 6 meses para você pode ser proativo, para mim pode ser procrastinador. Então, depende muito da pessoa, entendeu? Porque é o que você faz, não é as horas. No caso, todo mundo tem a mesma quantidade de horas. Só que cada pessoa usa essas horas de maneira diferente. É por isso que existem pessoas que, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento para fazer isso. Não se trata de dom, de talento, se trata de estudo, de ralar, de você pegar ali e encarar a coisa mesmo. Porque o que é que você faz que aquele cara faz que diferencia você e aquele cara? Então é isso que leva em conta, entendeu? Então tem pessoas que você vai aprender em 7, 8 meses o que você não aprendeu em 2 meses. Isso é muito relativo.
porque vai da questão de gerenciar, de você saber gerenciar o seu tempo, entendeu? É gestão do tempo, o seu foco, a disciplina, entendeu? A maneira que você estuda também, entendeu? O método, tudo isso é levado em consideração, que vai causar uma eficiência e um aprendizado mais acelerado. São um conjunto de coisas, mas são cerca de 1.200 horas. E aí, o que é que acontece? Cabe a pessoa fazer o cálculo. Vamos fazer aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui a calculadora no celular, né? E aí eu tenho, né, 1.200 horas. Como é que você vai fazer? Aí as pessoas falam assim, é possível falar inglês em 7 meses, 8 meses, 6 meses, 3, 4 meses, né? Bom, vamos ver. A questão é o seguinte, eu vou separar aqui, eu vou colocar uma estimativa aqui, ó. 3 horas daria, 3 horas por dia, que vai ser 180, né? Que daria 3 horas, né? 3 horas, né? A hora tem 60 minutos, né? Então, 3 horas teria o que? 180. Então, vamos botar aqui 3 horas por dia, tá? 3 horas por dia. 180, e aí a gente coloca o número de meses, né? 7 meses, vai dar 1.260 horas, ou seja, em 7 meses você consegue falar o idioma de maneira fluente, né? Perfeito, tranquilo, estudando 3 horas por dia. A pergunta é, quem é que estuda 3 horas por dia consecutivamente? Por exemplo, você pegou hoje, começou a estudar, aprender inglês hoje, contando de hoje, até 7 meses você vai estudar todos os dias 3 horas por dia. Ninguém faz isso, quase ninguém. É difícil você ver alguém com esse foco total. Vai ter um dia ali que você não vai estudar, vai ter dia que você pode estudar menos, entendeu? Tem que ter muita organização para poder estudar. Então, quando as pessoas têm aquela vontade de querer algo muito rápido, mas querem fazer muito pouco, entendeu? Então, não dá. Você pode aprender em um período de tempo menor, só que a regra funciona da seguinte maneira. Se você quer algo mais rápido, você tem que aumentar a intensidade. Você quer aprender inglês mais rápido, você tem que estudar mais. Entendeu? Se você quer algo a longo prazo, aí você diminui a intensidade e vai aumentar o número de meses ou anos até para você poder aprender o idioma. Então, é um conjunto de coisas que eu falei, né? É a gestão do tempo, é o foco, a disciplina, entendeu? Motivação acaba, eu não digo nem muito motivação, às vezes o cara está motivado, tem dia que você não está. É o comprometimento que você tem mesmo de querer aprender e tem que ir. É igual a trabalho. Trabalho ninguém, tem dia que você não quer nem trabalhar, você não quer nem ver a cara do chefe, mas você está lá, não tá? Por quê? Por causa do sustento, né? Do dinheiro, enfim. O idioma é da mesma forma. Tem dia que você não vai querer estudar, por mais que você goste, por mais que você ame, tem dia que você não está com cabeça para estudar. Fora que tem diversos fatores que acontecem, né? Problemas que a gente pode ter na vida. Em 7 meses muitas coisas podem acontecer para desviar teu foco, ou até coisas que de fato façam com que você realmente perca o desempenho por questões de saúde, questões também de problemas com família, entendeu? Porque essa questão emocional é muito importante também. Se você não tiver emocionalmente bem, né, tá cheio de dívida, tá cheio de preocupação, você não vai estudar, você não vai conseguir progredir. Existem pessoas que conseguem? Existe, mas aí você tem que ter uma mentalidade muito forte. Tem que ter muita cabeça para poder conseguir estudar com meio mundo de problema para resolver. A tendência é que você não consiga resolver, porque, no caso, não consiga estudar, porque é difícil você sua mente está em um mundo, né, e você precisa estar em outro. Então, essa questão emocional também é levada em consideração, né? Porque tem que estar bem emocionalmente, não tem que estar assim super bem, sabe? Mas você tem que estar com a vida tranquila. Imagina, você está com um problema de saúde ou alguém na família, é difícil você ter cabeça para outras coisas, né? Então, tem que ter muita cabeça mesmo para poder estar nesse foco assim. Então, assim, existem essas possibilidades também que quebram um pouco o desempenho. Mas, na maioria dos casos, não é isso, né, que atrapalha. São as distrações, né? É o celular, as distrações com
com coisas que não leva, a maioria das vezes não leva a gente a lugar nenhum. Você pode usar as coisas para o seu favor, né, para o seu benefício, como por exemplo, eu uso muito para poder, né, eu gosto de Netflix, é uma distração? Só que eu uso ao meu favor, eu uso para aprender inglês, para poder, né, aprender outras coisas, estruturas, para ver coisa nova, porque a gente está sempre aprendendo. Por mais que você tenha um nível de comunicação alto, né, de vários vocabulários, de uma estrutura completamente formada, você sempre está aprendendo coisa, a gente não deixa de aprender. Então, usar as coisas nesse favor, né, ao seu favor, sempre assim. E aí sim você consegue tirar um proveito melhor disso. Só que as pessoas elas se distraem muito, né, com coisas ali e acaba não tendo essa disciplina, esse foco, essa gestão do tempo para poder fazer esse aprendizado reduzir, entende? Então, são a quantidade de horas. Se você estudar todos os dias, 3 horas por dia, como eu coloquei aqui, você vai, em 7 meses você está falando bem. Agora tem que estar, né, 3 horas por dia estudando, entendeu? Só que assim, não basta só essas 3 horas. Isso aqui é uma estimativa de estar falando bem e tal. Claro que existe toda a questão também de um convívio com o idioma, né? Eu tenho que morar fora do país? Não estou falando disso. Hoje você tem um mundo afora aí que você pode se conectar com ele através da internet. É você mudar a questão do ecossistema, entendeu? Você tem que imergir no idioma. Não é só ficar dependendo da metodologia. Você tem que fazer a sua parte também. Você tem que, por exemplo, se você gosta de séries, começar a assistir séries em inglês, entendeu? Começar a estudar séries ali, aquelas estruturas, aprender palavras novas, entendeu? Quem gosta de ouvir rádios do país que você está estudando o idioma, no caso a rádio americana ou inglesa. Se você gosta de podcast é muito bom para poder aprender, ver os podcasts aí de inglês, que ajuda demais. Ou seja, mudar essa coisa do aspecto de ecossistema, entendeu? Configuração do WhatsApp, das redes sociais. Tem até o corretor também, né, dos aplicativos aqui de WhatsApp, essas coisas. Você colocar, normal você usar corretor, porque é muito bom, porque você ele acaba corrigindo e você tem aquela coisa de saber como é que escreve e você vai acostumando também, você vai criando o costume. Agora, se você não fizer isso, claro que só com método não vai ser ruim, mas você fazendo isso, você vai, de uma certa forma, não vai sentir que você está estudando, né? Imagina, eu estou aqui no meu carro, coloco um podcast para eu ouvir, ouço uma música, músicas também ajudam muito, tudo isso ajuda. É você fazer o que você já faz, só que no idioma que você está estudando. Você não assiste série, você não ouve podcast, você não assiste vídeos no YouTube, você não vê dicas. O que você faz, tudo, ouvir rádio, não importa o que você faz, entendeu? Mas é você mudar o ecossistema de português para inglês. Então, isso também faz uma diferença muito grande. Mas é isso, então não é meses, não é anos, entendeu? São horas. Aí é você que vai dizer, cada pessoa vai dizer quanto tempo vai levar, quantas horas você vai estudar por dia, como é que você vai organizar seu tempo, como é que você vai gerir esse tempo que você tem. Cada um tem uma vida diferente, então não dá para dizer que é 1.200 horas para todo mundo. Agora, como é que essas 1.200 horas vão ser administradas em meses, em anos? Aí vai depender de cada pessoa, do tempo, da disponibilidade, né, do foco, da disciplina também, que vai fazer com que você possa aprender. A metodologia também ajuda muito, a vivência nessa questão de mudança também de ecossistema, como eu estou falando aqui, que é você vivenciar as coisas, entendeu? Colocar as coisas num âmbito do idioma que você está aprendendo, né? Como a configuração mesmo do celular é um exemplo, as configurações das redes sociais, Facebook, Instagram, você pode colocar no idioma também que você está aprendendo, no caso do inglês, entendeu? Então isso, queira ou não queira, você força a tua mente a visualizar as coisas da maneira que, no caso do inglês, das coisas que você está aprendendo, que você está estudando, e automaticamente isso vai acelerando o seu nível de vocabulário, enfim, né? Então são essas coisas que fazem com que você aprenda o idioma. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona a questão de horas. Então não tem a questão de um tempo, meses, leva quantos meses, não.
São horas de estudo, são 1.200 horas que você precisa de estudo para poder falar o idioma. Aí quem vai dizer quanto tempo vai levar é você, entendeu? É tudo isso que eu falei, esse conjunto. Tem pessoas que vai fazer em 1 ano, tem pessoas que vai fazer em 2. Nem todo mundo tem condições de estudar 3 horas por dia e nem todo mundo, por mais que tenha condições, vai estudar 3 horas todos os dias consecutivos durante 6 meses. Não vai, é muito difícil, entendeu? Mas se fizer, possivelmente, né, você vai atingir esse objetivo de 7 meses, estar falando o idioma muito bem, né, todo dia, porque a frequência, a rotina, ela causa a questão cria um hábito, né, obviamente, mas a rotina, ela cria uma certa perfeição, entendeu? Você pega um pianista, né, que está ali sempre tocando as suas peças, né, você vai ver, ele tem uma facilidade muito grande de tirar músicas de ouvido, de poder tocar peças assim, só basta ouvir uma vez e já consegue tocar, justamente por isso, por questão de rotina, o ouvido já está acostumado, ele vivencia aquilo. Então, se você quer acelerar, começa a viver, né, imergir totalmente no idioma, comece a mudar o seu ecossistema que, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir atingir esse objetivo muito rápido. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e nos vemos nos próximos vídeos. See you next time!